Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Mota falando. E mais uma vez, gente, hoje é dia de contação de história, tá bom? Então bora lá, gente, ó. Eu vou contar para vocês hoje a história do povo de Israel no Egito. Vocês se lembram que lá na história de José, a família de José, eles foram todo pro Egito por causa da fome, né? Houve uma fome muito grande no mundo, na terra, naquela época, né? E a família todinha de José foi para o Egito. E chegando lá, eles foram bem-sucedidos. Enquanto o faraó estava vivo e José também estava vivo, eles estavam muito bem. Mas de repente, gente, começou o seguinte: o faraó, ele morreu o faraó e morreu José. E daí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: com a morte de José e a morte de faraó, outro faraó, ele tomou o poder. E esse faraó que tomou o poder, ele começou a observar e ver que o pessoal, os judeus, os israelitas, eles estavam crescendo de uma tal forma que ele falou assim: nossa, se esse povo, eles começarem a crescer da forma que eles estão crescendo, daqui a pouco eles vão dominar a terra, eles vão dominar o Egito. Como que a gente vai poder permitir uma coisa dessa? Aí eles pegaram, o faraó, ele ordenou que eles fizessem o seguinte: que a partir daquela data, todos os meninos que nascessem fossem mortos. Eles matassem os meninos e as meninas eles deixassem viver. Essa foi a ordem de faraó. Falou assim: olha, para que a gente possa impedir que esse povo cresça mais ainda, então nós vamos fazer isso. E outra coisa, gente, eles começaram a escravizar o povo, os descendentes de Jacó. Os descendentes de Jacó começou a trabalhar incessadamente para a construção de vários templos, vários outros, para que a cidade crescesse e fosse grande, evoluída, porque eles tinham, por exemplo, várias técnicas, né, de construção naquela época, como hoje a gente pode ver, por exemplo, as pirâmides, né, que foram construídas há muitos anos atrás. Então eles usavam mais ou menos essas técnicas. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o povo de Israel estava sendo escravo do Egito, porque tanto José quanto Faraó antigo tinha morrido. Com esse novo faraó, que ele tinha uma visão totalmente diferente da visão do antigo faraó, ele pegou e determinou que seriam assim. Ele pegaria e faria o povo de escravo, mataria os meninos e só deixaria viver as meninas. E com isso entramos a história de Moisés. Moisés, ele nasceu nesse período, nessa época em que o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito, e assim ele nasceu. Quando ele nasceu, as parteiras egípcias é quem fazia o parto das mulheres. Quando a parteira olhou e viu que o menino era lindo, gordo, saudável, elas ficaram com dó, né, de matar o menino. Ela pegou e falou assim: nossa, a gente vai ter que fazer alguma coisa para não deixar esse menino morrer,
pois olha que judiação. O menino é tão lindo, tão fofinho, gordinho. Ah, não, nós vamos fazer alguma coisa para que nós possamos impedir que essa criança morra. Só que tinha uma coisa, gente. Quando o exército de Faraó, eles percebia que a guarda do Faraó percebia que tinha uma criança chorando, eles queriam saber imediatamente se era menino ou se era menina. E a mãe de Moisés, ela conseguiu fazer com que Moisés fosse escondido por muito tempo. Quando Moisés já estava grandinho, assim, com meses, já fortinho e tudo mais, e ela não conseguiu mais esconder o menino, ela pegou e fez uma coisa que o coração dela ficou tão apertado, mas ela teve que fazer. Ela pegou e usou a fé dela, e ela pegou e fez um cesto de junco bem bonito, que era um cesto de uma planta que tinha naquela época. Uma plantação que tinha lá, ela pegou e teceu o cesto e pegou e foi no Rio Nilo e colocou Moisés dentro do cestinho e deixou o cesto ir boiando e boiando sobre as águas. Eles tinham, por exemplo, essa técnica de fazer um cesto e ter um jeito fazendo com que a água não entrasse dentro do cesto. Gente, pensa bem, o Rio Nilo, hoje, ele é considerado um rio cheio de jacaré. Imagine naquela época, e lá não tem só jacaré, lá tem crocodilos. Jacaré só tinha em Jacareí. Crocodilos é um jacaré imenso, ele é muito grande. Ele tem vários metros, alguns deles chegam até 9 metros ou mais, 7 metros, por aí. Eles eram muito grandes. E a mãe de Moisés, ela tinha certeza que o filho seria protegido e que Deus ia abençoá-lo e cuidar do filho dela. E Moisés, ele tinha uma irmã chamada Miriam. E essa irmã, ela ficou de olho quando a mãe colocou o irmãozinho no cesto, falou para ela assim: filha, fica de olho para ver o que acontece com o seu irmão. Aí a Miriam, ela ficou de olho para saber o que ia acontecer com o irmãozinho dela. Ela ficou assim: meu Deus, eu tenho que saber o que vai acontecer com meu irmão. E ela ficou de olho. De repente, no mesmo dia, a filha de Faraó, ela pegou e foi tomar banho no rio, porque tinha uma parte do rio em que era reservada somente para eles tomarem banho. Então a filha de Faraó desceu e foi tomar banho no rio. E quando de repente ela estava tomando banho no rio, junto com as suas criadas, elas começaram a ouvir um chorinho. E era Moisés chorando no cesto. E de repente elas pegaram e falaram assim, ela falou assim: busca lá para saber o que é que está acontecendo. Quando ela puxou o cesto, abriu o cesto, viu um nenenzinho lindo chorando lá. E daí elas pegaram no colo e começaram a fazer com que Moisés parasse de chorar. Aí a filha de Faraó falou assim: nossa, que bebê lindo, com certeza é um filho das hebreias, eu tenho certeza disso. Elas devem ter colocado ele aqui no cesto para protegê-lo ou para alguma coisa, porque a mãe talvez preferia saber que o jacaré, que o crocodilo tinha comido seu filho, mas ela não queria ver que a
guarda de Faraó matasse o seu filho em seus braços. E isso aconteceu muito, viu, gente? Várias crianças morreram nos braços da mãe, porque os guardas de Faraó chegavam e matavam mesmo, porque era a ordem de Faraó, né? E daí, quando a filha de Faraó viu aquele bebê lindo, ela pegou e falou assim: vou adotá-lo, vou criar ele como se fosse meu filho. E ela pegou e começou a ficar planejando, né? E nisso, rapidamente, Miriam chegou e chegou até ela e falou assim: olha, minha senhora, você quer que eu arranje uma ama para cuidar do teu filho? E ela concordou e falou assim. Então, aí Miriam correu em casa e falou com a mãe, e contou para a mãe: mãe, a filha de Faraó encontrou o meu irmão e ela vai adotá-lo, e ela precisa de uma ama de leite para cuidar do bebê. A mãe de Moisés correu lá, mais que apressadamente, e foi e começou a cuidar de Moisés. A filha de Faraó combinou com ela o seguinte: olha, você vai criá-lo, eu vou pagar para você criá-lo, e você vai criar ele até quando ele estiver um pouco maior, já estiver, por exemplo, sem precisar de amamentação, então você traga ele de volta para mim. E com isso, a mãe de Moisés começou a criar ele. Ela dava amor, porque era o filho dela, mesmo que ela não podia contar que era o seu filho, né? Mas ela tinha todo o amor, todo o carinho para cuidar do filho. E quando chegou na época de entregar Moisés, ela teve que levar lá no palácio e entregar Moisés. E Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó a partir depois que ele saiu da amamentação. E Moisés, ele foi crescendo, ele foi educado, ele foi ensinado, ele foi um menino em que ele teve vários ensinamentos. Ele aprendeu a ler, aprender a várias coisas que a elite daquela época aprendia. Embora as crianças não iam para a escola, né? Não existia escola. Mas existia as pessoas que ensinavam as crianças no palácio, principalmente os ricos, né? Eles sim tinham uma educação. Os filhos de quem era pobre não tinham educação, não sabiam ler, escrever, mas esses filhos da elite, que eram os filhos de Faraó, neta de Faraó, eles eram criados totalmente diferente. Ao passar do tempo, gente, Moisés foi crescendo e ele começou a observar que ele era diferente das pessoas, dos primos. Ele não tinha nada a ver com aquelas pessoas, ele era totalmente diferente. E daí, Moisés, ele pegou, um dia, ele já era um rapaz, ele estava olhando as pessoas que estavam colhendo o trigo, e de repente ele começou a ver que um soldado, ele batia em um homem que era hebreu. Ele começou a bater tanto no hebreu, e o José, ele ficou nervoso, ele não gostou daquilo. Ele foi lá e pegou e matou aquele hebreu. Ele matou aquele guarda, aquela pessoa que estava sendo responsável pela colheita. Ele pegou e foi lá e matou ele, porque ele não achou justo pegar o povo de hebreu e maltratar o povo hebreu. Aí ele não gostou disso. Ele pegou e foi lá
e matou ele e escondeu o seu corpo. Só que vocês sabem que a mentira ela tem perna curta, né? Um dia as coisas vêm à tona. E daí, de repente, um dia, Faraó ficou sabendo que Moisés fez isso. E Moisés ficou com tanto medo, mas com tanto medo, que ele acabou fugindo. Ele fugiu e foi para outro lugar, aonde ele poderia ficar escondido, em que as pessoas não iam saber que eles estavam ali. Mas aí, escuta só o que aconteceu. Porque na realidade ele ficou com aquele pavor. Se as pessoas ficarem sabendo, Faraó está sabendo, meu Deus, ele vai mandar me matar. Porque na realidade Moisés já sabia da origem dele. Ele ficou sabendo que a origem dele, que ele era um dos filhos das hebreias e que ele foi um menino em que a princesa, a filha de Faraó, adotou. Então ele pegou e falou assim: nossa, então o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, com certeza eu vou morrer. Então, para ele fugir, ele pegou e correu desesperadamente e sumiu de lá e foi embora. E ele foi morar longe e distante. E ele ficou por vários anos no deserto. E ele conheceu várias pessoas, ele conheceu sua esposa, ele se casou, ele teve filhos e ele ficou por muitos anos longe da família dele, longe dos seus, longe das pessoas que ele conhecia. Tanto da família que ele considerava como dele, que era a família de Faraó, né? Como também os hebreus, que era também a sua família, né? Ele cresceu, mesmo que ele viveu no palácio, ele se lembrava de muitas coisas quando ele era criança que a mãe dele falava para ele. Então, com isso, gente, a gente pode observar o seguinte, que aí acabou acontecendo aí um processo muito grande na vida de Moisés, porque Moisés ele precisava de ter várias experiências com Deus, ele tinha que ter vários exemplos de vida, conhecer coisas diferentes para que ele pudesse fazer o que lá na frente ele faria, que era tirar o povo de Israel do Egito, tá bom? Só que tem uma coisa, gente, essa história eu conto para vocês na próxima semana, tá ok? Ó, beijão para vocês, bye bye, fica com Deus. Tchau, tchau.